Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, final de semana chegando. Hoje, dia 9 de junho de 2023, e nós já estamos chegando, a este final de semana, vou dizer um final de semana abençoado, porque em tudo nós temos que profetizar na nossa vida bênçãos. Em tudo nós temos que profetizar na nossa vida vitórias. Nunca colocar no nosso coração que amanhã vai ser pior, que depois vai ser pior, não. Por mais que a luta venha, por mais que não aconteça da forma que nós queremos. Mas como diz o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias. E nós também, irmãos, já estamos grandinhos já estamos, vamos dizer assim, um pouquinho mais maduro, vamos dizer. Então a gente já tem que ter essa suficiência na nossa vida de aprender quando tudo está conforme o nosso gosto e quando tudo não acontece da forma que a gente quer, nós temos que aprender a viver. Amém? Então, meus amados, nós estamos aqui para dar continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, e hoje, sexta-feira, dia 9, nós estamos aqui para ler Levítico 4. E nós estaremos lendo um total de 35 versículos. E no final nós estaremos orando em teu favor, pedindo ao Senhor que o Senhor ele venha derramar bênçãos e vitórias sobre a nossa vida. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura da palavra de Deus, Levítico 4 e verso 1. Eu quero que você preste bastante atenção, que hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de sacrifício e destinado para qual situação. O primeiro é o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. O segundo vai ser o sacrifício pelos erros do povo. O terceiro tópico, o sacrifício pelos erros de um príncipe. E o tópico 4, para encerrar, o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim, Levítico 4 e verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fazer contra alguns deles. Verso 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Verso 4. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Verso 5. Então o sacerdote, ungindo, tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação.
Verso 6. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Verso 7. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Verso 8. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a frisura e toda a gordura que está sobre a frisura. Verso 9. E os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins, tirará. Verso 10. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Verso 11. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco. Verso 12. Isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Vamos ao tópico 2, que é o sacrifício pelos erros do povo. Verso 13, Levítico 4 e verso 13. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados. Verso 14. E o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Verso 15. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Verso 16. Então o sacerdote, ungindo, trará do sangue do novilho a tenda da congregação. Verso 17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Verso 18. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação.
Verso 19. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. Verso 20. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Verso 21. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, e expiação do pecado da congregação. Vamos agora para o tópico 3, que é o sacrifício pelos erros de um príncipe. Levítico 4 e verso 22. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado. Verso 23. Ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras machos, sem mancha. Verso 24. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do Senhor, expiação do pecado é. Verso 25. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto de seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Verso 26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e este lhe será perdoado. Amém? Vamos agora para o tópico 4, que é o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Levítico 4 e verso 27, que diz assim: E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, assim for culpada, verso 28, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. Verso 29. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Verso 30. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto de seu sangue derramará à base do altar. Verso 31. E tirará
toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Verso 32. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará. Verso 33. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Verso 34. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto de seu sangue derramará na base do altar. Verso 35 e final. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Amém? Então foi aí mais uma determinação, né? Vamos dizer, o Senhor falando exatamente com Moisés, como que eles deveriam se colocar diante, né, do seu propósito aí, do seu sacrifício, quando era o erro do sacerdote, quando era o erro do povo, quando era o erro de um príncipe e quando era o erro de qualquer pessoa. Então você vê que o Senhor, ele determinou a Moisés como que teria que ser feito os sacrifícios. Antigamente, como eu já falei, e a gente sempre está falando, antigamente tudo era feito um sacrifício ao Senhor. Era pela alegria, era pela paz, era pelo pecado, era pelo erro, se fazia um sacrifício ao Senhor. A sua oferta era uma oferta colocada como um sacrifício também. E nós vemos que o Senhor, ele fala com Moisés, ele determina com Moisés como Moisés teria que falar para aquele povo fazer o certo tipo adequado para o pecado de cada um cometido. Então nós vemos, irmãos, que até hoje o Senhor, ele quer ver da nossa parte a nossa humildade diante do nosso pecado, diante da nossa iniquidade, reconhecermos as nossas falhas e nos colocarmos diante do Senhor. Senhor, me dê força. Senhor, me perdoa. Senhor, estende as tuas mãos poderosas sobre a minha vida, me ajude. E todas as vezes que nós pedimos ajuda ao Senhor, o Senhor, ele tem ajudado cada um de nós. Amém? Então fica aí com mais esta passagem bíblica do livro de Levítico. Como eu já falei, é o Senhor determinando a Moisés, e Moisés teria que determinar para aquele povo a forma que o Senhor queria a adoração daquele povo. Amém? Então que Deus abençoe a todos
Vamos para mais um momento de oração nesta sexta-feira abençoada, nesta sexta-feira de vitória. E ore por nós porque amanhã sábado, dia 10, nós estaremos indo até São Paulo, estaremos indo pela caravana de Niterói, já próximozinho aqui de casa aqui, e na nossa chegada também, a gente não fica tão longe, Niterói é pertinho aqui da nossa residência. Então, meus irmãos, neste momento eu quero fazer uma oração, quero agradecer ao Senhor nosso Deus por mais este momento e por mais esta semana, Por mais esta semana de bênção, por mais esta semana de vitória. E já quero lembrar que segunda-feira que vem teremos o pastor Adão, comunicando, falando aqui na nossa live, aqui na segunda-feira, no horário das 20 horas, e eu tenho certeza que será a bênção de Deus para as nossas vidas, E com certeza teremos novidades também, nesta segunda-feira, no horário das 20 horas, no nosso canal Tempo Zio. Vamos falar com o Senhor? Eu oro daqui e você também ora daí. Amém? Então vamos falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, Pai, em favor de cada um de nós. Senhor, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente, Pai, para com a Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, eu peço a Ti agora, interceda em favor deste lar, desta família, em favor desta pessoa que agora clama, Pai, que agora pede. Ó Deus de poder, realiza, Senhor, a Tua bênção. Abençoa o final de semana deste irmão, desta irmã. Que segunda-feira já seja um início abençoado na Tua presença. Abençoa a nossa viagem, Pai, até São Paulo. Guarda, Senhor, livra de todo mal. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. E mais uma sexta-feira, finalizando aqui, vamos estar a semana que vem dando continuidade ao livro de Levítico, e com isso nós vamos aprendendo, as melhores maneiras e as melhores formas de adorar o nome do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí mais este capítulo da palavra do Senhor. Como eu sempre digo, fiquem todos na paz do Senhor e praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe. Ore por nós, nós estaremos orando em favor de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e ótima sexta-feira, ótimo final de semana para todos. Deus abençoe.